Oi, meu nome é Samila e eu tô indo pro quarto período de medicina. E nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre como foi minha experiência no terceiro período. Começando com as disciplinas que eu tive esse período, eu aproveitei algumas disciplinas da minha faculdade, porque eu já tinha cursado medicina anteriormente. Então, farmacologia, atenção primária à saúde, que é SUS, eu não cursei esse semestre, então eu cursei basicamente microbiologia, parasitologia, habilidades médicas, bases dos processos psicossociais, dependência química. Microbiologia e parasitologia, elas estavam juntas nesse período. Na microbiologia, a gente viu basicamente bactérias, fungos e vírus, todos eles voltados para a clínica, manifestações clínicas, tratamento, e foi uma matéria bem puxada mesmo, principalmente porque são muitos micro-organismos, muitas bactérias e elas são muito parecidas. Além disso, essa matéria estava junto com outra que também é muito difícil, que é parasitologia, que em parasitologia a gente estudou carrapatos, pulgas, moscas, nemateumintos, plateumintos, tudo isso também voltado para a prática clínica, então sinais, sintomas, tratamento, enfim, tudo isso voltado para a prática clínica. Como são muitos micro-organismos, eles são muito parecidos e às vezes confunde um com o outro, mas eu gostei muito de ter aprendido porque é uma matéria muito importante. Algo que eu acredito que a gente vai ver muito quando a gente estiver na prática, principalmente nos postos de saúde, nas UBSs, são casos muito frequentes. Agora falando sobre habilidades médicas. Habilidades médicas foi um desafio, porque foi basicamente endócrino, gastro, sistema gastrointestinal e sistema reprodutor. Só que a gente só teve sistema reprodutor masculino. Isso já é um grande desafio, porque a gente não teve sistema reprodutor feminino. Então, a matéria que eu mais gostei de estudar foi endócrino, porque eu consegui perceber que isso está muito no nosso dia a dia. Tipo, conversando com a minha família, é uma matéria que frequentemente vai entrar na nossa conversa, como algumas doenças, como diabetes, hipertireoidismo, hipotireoidismo. Apareciam muitas dúvidas da minha própria família sobre esses temas e era muito legal já ter estudado isso e saber responder certas coisas. Eu acho que a matéria mais difícil foi gastro, porque é um assunto gigante, gigante, gigante. Se você se basear pelo Porto, vai desde a boca até o final do intestino grosso. Então, a gente teve que estudar tudo, desde a da cavidade oral até o final, entendeu? Então, é um assunto imenso, 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 imenso. O Porto é gigante, tem muita coisa, muita patologia, e a gente teve que ir filtrando as patologias mais prevalentes. Uma coisa que também eu esqueci de falar sobre endócrino, que a gente estudou sobre a hipófise, o eixo hipófise-hipotálamo, e é muito interessante porque são muitos detalhes, mas é muito legal ver como tudo funciona, saber que tudo está interligado, que determinado sintoma está relacionado com aquele hormônio. Então foi muito interessante e eu acho que é muito importante na prática clínica. Outra matéria que a gente viu foi bases dos processos psicossociais. Eu acho que toda faculdade de medicina, toda universidade tem essa matéria, que é um mais voltado para o social, mais voltado para coisas subjetivas, sabe? Assuntos subjetivos. Nessa matéria que a gente tem desde o primeiro período e a gente vai ter até lá na frente, até o oitavo, eu acho. Esse período a gente viu comunicação de notícias difíceis, então a gente fez algumas simulações de notícias difíceis entre os alunos em si. E também a gente
aprendeu sobre metodologia científica. Outra matéria, que no caso, na minha faculdade, era uma optativa. Optativa que você precisa fazer, então acaba sendo obrigatória fazer. São duas durante o curso inteiro. E essa foi a última optativa do meu curso, porque eu já tinha feito a outra optativa, que no caso era dependência química. É uma matéria muito interessante, por mais que ela seja mais secundária, assim, para o nosso curso, mas ela é muito interessante porque ela vai falar sobre drogas e como manejar pessoas dependentes em algumas situações. Então, o professor ele abordou sobre algumas drogas, sobre tabagismo, o etilismo, sobre cannabis, enfim, sobre diversas drogas ilícitas e ilícitas. E ele falou sobre os critérios de diagnóstico de dependência, critérios de diagnóstico de uma crise de abstinência e o que fazer em crise de abstinência, o que fazer em casos de crise de em casos de dependência, né? A gente aprendeu sobre os fármacos que auxiliam no tratamento da dependência dessas drogas. Eu, particularmente, não conhecia, não sabia que existia esse tratamento, esse auxílio de fármacos mesmo, de medicamentos que auxiliam as pessoas a lidarem com isso. No terceiro período, na minha outra faculdade, a gente já ia para o hospital, a gente já aplicava algumas técnicas nos pacientes em si, em relação à anamnese, exame físico, tudo isso. Só que dessa vez, nessa faculdade que eu tô agora, a gente não teve muito essa possibilidade, primeiro porque não tem muitos campos de prática, os professores eles não têm essa possibilidade de irem para os campos de prática e atender os pacientes. Dá para escutar esse som? A gente teve uma prática de ultrassom da tireoide, que foi muito interessante. A gente testou na gente mesmo. E outra prática de FAST é o nome dele. Mas também teve prática de endócrino, que foi na sala de habilidades médicas, que a gente fez testar os nossos conhecimentos sobre a insulina, sobre a insulinoterapia. Mas eu consegui mais práticas de forma extracurricular com as ligas acadêmicas da minha faculdade, com a Liga de GO e com a Liga de Semiologia Médica. Então, aqui que vai o adendo de como é importante a gente estar em ligas em si. Em relação a equilíbrio, o terceiro período ele foi muito corrido, tiveram muitas atividades. O que não me fez ficar mais mal, com certeza, foi ter equilibrado a vida pessoal com os estudos. Exemplo, reservar tempo para sair com os amigos, reservar tempo para ir no cinema, reservar tempo para fazer uma atividade física, para academia ou correr ou jogar vôlei, que é perfeito, amo. Eu sinto que aprendi bastante e que eu quero revisar, são matérias que eu quero sempre revisar porque são muito importantes. Então acho que o terceiro período foi muito bom, assim, nessas questões. Quem estiver indo para o terceiro período, boa sorte.